pessoal, bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e esse vídeo é referente à lua cheia que acontece entre os dias 23 e 24 de junho de 2021. Lembrando que aqui eu utilizo a astrologia védica, o posicionamento é sideral. Sendo assim, esse trânsito acontece no signo de Sagitário, ok? Então eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre a parte técnica, sobre a parte intuitiva, a leitura energética que eu fiz desse trânsito, e vou colocar algumas cartas de oráculo, tá? Como conselho. Então, por que eu não utilizei uma data precisa, como normalmente é feito? Porque o trânsito, por completo, ele começa por volta de 7 horas da noite do dia 23 e termina por volta de 4 horas da tarde do dia 24. E esse trânsito ele é um pouco diferenciado porque ele ocorre exatamente no ponto kármico chamado de Gandanta. Tá? Então eu não vou ler ele como talvez outros astrólogos possam vir a ler, porque eu vim canalizando já sobre esse trânsito e eu estou sendo guiada a lê-lo como dentro do ponto de interseção, tá? Então, eu não vou dizer que é um trânsito que acontece precisamente em Sagitário, apesar da maioria dele ocorrer dentro de Sagitário, mas ele vai começar a se construir em Escorpião, tá? No último pada de Escorpião. O ponto de Gandanta, para quem ainda não está familiarizado dentro da astrologia védica, são os pontos de nós chamados nós kármicos, que ficam entre os signos de água e os signos de fogo. São as transições entre os signos de água e signos de fogo. Esses pontos kármicos, eles são considerados difíceis, né, no sentido de a energia, a mudança energética, ela é muito brusca, ela não tem uma interseção, tanto que não tem mansões lunares que se conectem nesses pontos, tá? Igual quem já conhece a astrologia védica sabe que tem alguns nakshatras que pegam parte de um signo e parte de outro, mas não existem nakshatras que se conectem entre os pontos de Gandanta, exatamente porque não tem interseção, é uma virada de chave muito brusca. E isso influencia a gente da mesma maneira, tá? E sendo entre esses dois signos que têm uma grande importância espiritual, tem uma grande força, né, dentro do círculo zodiacal, que é Sagitário, Escorpião e Sagitário, sendo a Gandanta entre dois nakshatras também, que são extremamente fortes, com o Jesta e Mula, não tinha como não ler esse trânsito dessa maneira. Tá? Nos últimos dias, depois do eclipse, eu tive uma sensação de alívio muito grande, o que eu achei até bem estranho, né? Porque, para mim, as energias de eclipse costumam ser bem intensas, mas para muita gente eu sei que não foi, tá? Mas eu tô dizendo isso para vocês entenderem como construir o que vai acontecer no trânsito da lua cheia. E toda essa calma que eu estou experienciando, e essa coisa de ficar na energia yin, aquela coisa toda, está me trazendo muita clareza em relação à forma como a gente navega na espiritualidade, até determinado ponto. Tá? E algo curioso começou a acontecer aqui nas minhas meditações, ou às vezes nem nas meditações, às vezes eu estou fazendo coisas normais e eu comecei a escutar uma frase: It's building up. E isso o tempo inteiro, diariamente, vários dias. E eu estou assim, tá, o que está construindo? O que está se construindo? E às vezes, quando eu ouvia, eu sentia uma ativação no plexo solar. Era como se uma energia estivesse sendo construída
para dar um gatilho de mudança. E aí começou a me vir um monte de coisa associada. Teoricamente, o trânsito da lua cheia é isso. Vai se construindo, 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 e tem depois um grande alívio, que aí ela começa a decrescer. Os gatilhos do eclipse talvez tenham começado esse processo na gente, né, de libertar muita coisa, lá no primeiro gatilho de Escorpião, e compreender muita coisa na matéria, no gatilho de Touro. E agora é como se o que a gente não pôde ver e compreender, não chegou no nosso nível, né, no nosso consciente, onde a gente consiga discernir ou ter uma compreensão clara. Eu acho que esse trânsito ele vai fazer o trabalho de libertar certos karmas dos quais a gente nem ao menos vai ter ciência. Coisas vão começar a acontecer das quais... Ok, não tirei o som do telefone, porque eu não estou gravando no telefone, né, Flávia? 11 horas. Das quais a gente talvez a gente não vai ter controle, a gente não vai ter ciência, as coisas elas vão começar a acontecer na matéria e muitas das vezes a gente não vai imediatamente compreender o porquê, o significado real daquilo. Muitas coisas acontecem para a gente, pode parecer meio óbvio, mas tem um significado além. Talvez para a gente não conseguir ver o significado além, a gente não consiga tomar decisões de transformar determinadas coisas, entende? É o que eu falo. Muitas pessoas chegam para mim nas consultas e falam: eu estou bloqueado nesse aspecto da vida. E aí, quando eu pego para ler o mapa da pessoa, ela faz modificações dentro daquele aspecto para tentar desbloquear aquele aspecto. Só que o bloqueio, às vezes, é além, né? Ou além, ou mais profundo do que aquilo, e às vezes em outro aspecto. E não é que são coisas óbvias, mas para quem tem facilidade de encontrar esses padrões e mostrar o caminho, por que aquilo que não é óbvio influencia aquilo, outro, a pessoa fala assim: agora fez sentido. Entende? Engraçado, não tinha pensado nisso. Meu ascendente é mula. E eu tenho muitos planetas na Gandanta. Minha casa 12 é Escorpião, eu tenho 2 planetas em Gesta. Meu ascendente é mula, eu tenho 2 planetas em mula. Pode ser isso que eu tenho essa facilidade. Enfim. Então, o que acontece? Muitas coisas podem começar a se modificar, tá? É como se tivesse sido dado a chance da gente acessar oportunidades de fazer mudanças, entender o significado mais profundo, espiritual das coisas da matéria. E o que a gente não conseguiu modificar, ou a gente não quis modificar, ou a gente não teve coragem, enfim, cada um tem uma motivação de não fazer modificações, tá, gente? Agora é como se fosse responsabilidade do universo, responsabilidade da alma de cada um. Então, é o que eu falo. Dando um exemplo, por exemplo, ontem uma amiga falou assim para mim: me chamaram para ir num tal lugar. Normalmente eu iria sem pestanejar, mas eu tô com dúvida. E aí eu fiquei encucada, porque tinha a probabilidade de eu encontrar uma pessoa. E encontrar aquela pessoa é um gatilho muito grande. E o fato dela ter dado uma recusa e parado para pensar, acendeu na gente a probabilidade da pessoa estar lá, porque por causa da ligação energética, entende? Então eu falei assim: Sam, tem algo além. Ela falou também: achei que tem algo além. E eu falei: cara, você já sabe como funciona. Medita aí, fica aí um tempo e pensa e pede ajuda se é para você ir, porque às vezes a probabilidade da pessoa estar lá, mas não ser para eles se encontrarem, também pode ser.
Então, pensa aí e vê se você vai. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Onde tem significados além do que é óbvio, que podem transformar coisas num sentido, mas precisa. É como se fosse uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para exemplificar para vocês sobre como isso pode ocorrer. Obviamente, gente, aqui a gente utiliza a astrologia védica. Muitas pessoas que seguem aqui, eles já têm os próprios mapas, então eu ensino na consulta como eles vão ver os trânsitos onde ocorrem, tá? Esse trânsito ele vai desencadear para cada pessoa em uma casa diferente, tá? Se a pessoa tem planetas específicos naquela casa, ou próximos ao grau do evento. Então, assim, é tudo muito individual, tá? O que eu estou dando aqui é uma leitura geral, tá? Do que pode acontecer, mas existe uma certa precisão de onde isso vai acontecer no mapa de cada um, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso usar como exemplo. Bom, não sei se vocês sabem, Mula é regido por Kali, né? E o nakshatra oposto à Mula é Ardra, que é regido por Shiva. No momento, né, desse trânsito, o Sol está em Ardra. Então, engraçado que vocês sabem que Shiva, Nataraja e Kali são as formas, né, de Shiva, e Parvati, que são os demônios da guerra, basicamente, né, e da destruição. E é como se, para quem vê a natureza dessas entidades como benéfica e não tem medo das transformações drásticas e já tem uma compreensão sobre a vida de que a gente realmente não tem controle, pode levar isso muito na boa. Então eu sempre falo o lado positivo e o lado negativo dos trânsitos, porque vai muito da compreensão de cada um, tá? Vai muito em que ponto da jornada a pessoa está, onde a pessoa compreenda. Então é o que eu falo. A maneira de cada um lidar com transformação é muito relativa, é diferente para cada um. Tem gente que é muito dramática, tem gente que sofre muito, tem gente que fala assim, pois é, a vida é assim, as coisas não, a gente não tem controle, as coisas mudam e é isso aí, tá? Então, essas entidades, elas... A sensação que eu tenho desse building up, desse tá construindo, tá construindo, tá construindo, é como se a gente fosse sentir internamente algo crescendo, 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 talvez a gente não vai conseguir identificar o que é, então pode ter muita manifestação física, né, de sensações físicas, de algo borbulhando, e um choque, uma explosão, uma alteração drástica de caminho ou de situação, e depois um alívio, sabe? Então, um balão enchendo e depois explodindo, a lua que enche e depois esvazia, sabe? Algo que você talvez precise criar muita coragem para fazer. E quando você faz no impulso. Algo que você precisa pensar muito para chegar a uma conclusão e tomar uma atitude. Nem sempre precisa ser tão dramático, pode ser algo mais organizado mentalmente. Mas é nesse sentido de
construção e ação, ou modificação, ou destruição, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre esse trânsito, para a gente começar a colocar as cartas. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma nova instrução. Na verdade, eu estou gravando esse aqui, vou fazer uma nova instrução depois, mas acho que eu vou postar uma nova instrução antes. Então, se você chegou por esse vídeo, veja uma nova instrução, que eu vou explicar como vão ser os vídeos a partir de agora, porque eu sempre mudo as coisas no canal, né? Ninguém fica enjoado, e porque é o que eu falo, a gente vive a espiritualidade e tudo é fluido, as coisas não são fixas, então nada que é fixo. Eu faço o que eu sou guiada a fazer, então... Deixa eu ver que oráculo eu vou colocar, porque eu tô sentindo necessidade de dar frases aleatórias, várias frases aleatórias, para que vocês talvez sintam ressonância se algo aconteça, venha acontecer dos animais. Vou colocar os oráculos dos animais. E aí eu vou falar umas frases, vou dar umas referências, tá, gente? E aí, se vocês sentirem ressonância, não, pode ser não agora, pode ser algo que daqui a pouco aconteça e falar assim, caramba, a Flávia falou isso, a Flávia leu essa carta. Quem não conhece a loja, eu tenho uma loja, gente, cheia de produtos dos signos, produtos fitoterápicos, veganos, naturais, tem vela, sabonete, sais, tem sempre produto novo. E agora eu estou conseguindo dar uma organizada no Instagram, então podem seguir lá, porque eu estou atualizando bastante. Inclusive, vocês pediram muito a vela dos chakras, já está, porque a minha está aqui, não está acesa hoje, mas está aqui. Dá um trabalhão para fazer esse degradê mara. Tá linda, gente, essa vela. On. Corvo. Deixa eu ver se está aparecendo o número. Número 17 está espelhado. Cocrie com o espírito. Engraçado que eu estava vendo um vídeo onde uma pessoa usava o corvo como referência, onde o corvo, na verdade, ele faz um trabalho espiritual, ele é considerado, vamos supor, uma energia negativa e maléfica por causa do trabalho que ele faz, né? E pesquisem sobre o corvo, sobre o significado espiritual do corvo. Mas que, na verdade, ele é como o coveiro. Teoricamente, o coveiro ele tem um trabalho triste, teoricamente, onde, sabe, ele enterra os mortos. Mas alguém precisa fazer. É basicamente a energia do corvo, entendeu? Então ele faz aquele trabalho onde, por exemplo, os pássaros incríveis e cantantes e aquelas coisas ninguém quer fazer, ele vai lá e não, se alguém tem que fazer, vai ser eu. Pode ser energia que alguém talvez esteja precisando ouvir, sabe? A águia. Roca. Deixa o espírito te guiar, número 32. É para botar assim? Coruja. Hoje é a leitura dos pássaros, então. Você vê claramente agora, tá? Número 43. Então é como se, talvez para muita gente, não se materialize algo,
essa mudança não seja material, mas sim de consciência, sabe? Esse building up é algo que parece que está vindo alguma clareza, está vindo alguma coisa que vai fazer você falar, putz, entendi, agora eu entendi. Entende? Agora eu entendi, entende? Mercúrio na Terra retrógrado? Ai, sai hoje, graças a Deus. Grande negócio. Então, o grilo, número 30, deu um salto de fé. Para muita gente pode ser coragem, building up. Está crescendo, está crescendo, está crescendo a coragem e pum. É como se esse trânsito ele fosse, na verdade, um reforço para o eclipse. É como se tivesse que ser, né, no axis, mesmo onde estão os nodos, escorpião e touro, mas que a energia de mula, a energia da Gandanta ali, precisasse acontecer para dar um arremate, sabe? Porque talvez a energia do eclipse que veio em Anuradha trouxesse talvez uma visão muito romântica e muito espiritualizada e muito profunda do que precisava ser modificado, de você morrer e nascer de novo, e todo aquele processo da Lotus e aquela coisa toda, mas é tudo muito bonito, e é tudo muito lindo, e a gente deixa tudo lindo e bonito como está, e não faz nenhuma modificação, sabe assim? E aí, não, agora chegou Shiva, chegou Kali, vocês já entenderam, mas por que vocês não estão mexendo? O universo precisa de movimentação, vamos lá, galera. Tem que ser assim. Bom, isso aqui. Caíram os dois juntos. Já olhei, já vi Yin Yang completamente. A Pantera, número 44. Reclaim Your Power. Clame pelo seu poder. E Dear. Dear Migrashira, né? Que foi o eclipse do touro, 18. Traga um toque mais gentil. Então é que eu falo, isso aqui é total equilíbrio do Yin e do Yang. Você tem que compreender que você tem um poder de modificar a sua realidade, mas nem sempre você vai fazer isso utilizando assertividade e força. Tá? Às vezes você vai fazer modificações simplesmente estando numa energia Yin. Ainda assim, as modificações elas podem ser feitas. No sentido, cara, eu lutei muito, dei muito uma ponta de faca, fiz muito e nada se movimentou. Então agora eu vou entrar numa energia Yin e vou ver se as coisas se modificam, sabe? A minha volta sem eu ter nenhuma ação. Muda de deck. Vamos mudar de deck. Vamos abrir mais um pouco. Cinquenta e nove. A estrela do mar. Esteja aberto para infinitas possibilidades. Também é muito bom. Número 57. O esquilo. Acredite em você mesmo. Também faz muito sentido. A águia. A outra era o gavião. Número 20. Olha, não tinha notado isso. Ih, gente, acho que vou ficar nesse deck.
A águia e o gavião é como se eles fossem espelhados. A águia é 23, o gavião é 32. Um é deixa o espírito guiar, e o outro é o espírito te protege. O espírito has your back. O espírito está... Engraçado que o cavalo, número 33, a liberdade é sua. O cavalo é sempre sinônimo de liberdade, né? Por isso que eu falo para vocês, cara, lidar com pessoas de Sagitário, com pessoas, por exemplo, de Ashwini, você tem que entender que essas pessoas elas são muito livres. Não adianta você tentar amarrar, não adianta você tentar aprender. Elas são extremamente comprometidas. Mas a partir do momento que elas se sentirem sufocadas, meu filho, elas correm para longe, ó, você não vê mais com o cavalo. Então é isso, vou mudar. Falcão. Ué, por que eu ouvi falcão? Águia, falcão, gavião. Pode ser significado para alguém, tá, gente? Ou Juju fingindo que é um desses três, que acontece muito aqui. Juju acha que é. Quem não sabe quem é Juju? Juju é o meu bem-te-vi, que mora aqui perto. E ele é o maior dos bem-te-vis aqui. E aí ele acha que ele é o líder dos bem-te-vis e ele dá uns gritos, às vezes, que parece uma águia, sabe? Isso aqui só ele acha que é. Não é? Não gosto dessas cartas que grudam. Vai, sem grudar. Grande. Meu joelho doendo. Onde está a lua? Em Raston, com certeza. Toda vez isso. Lá vem. A gente quer sair dessa fase, né, dos relacionamentos, mas vem. União de amor. Para alguém pode ser isso. Embrace the beloved within your heart. Às vezes pode ser uma questão de não união material, né? Mas uma integração, um gatilho, um ciclo de maior integração em algumas conexões. Slow down. Baixa um pouco o faixinho, a bolinha, para relaxar. Tire um tempo para apreciar a beleza do que está à sua volta. Engraçado que são duas cartas com uma imagem, né, bem parecida. No fundo do deck, vire uma nova página.
Deixe o amor te levar a caminho da mudança. É o que eu falo, nem sempre é aquilo que a gente está achando que é. Às vezes é um novo caminho, mas que a gente precisa até ter amor próprio, né? Para entender que não é esse caminho, é outro caminho. É o que eu falo, o universo dá um monte de sinal pra gente, mas a gente às vezes se recusa a ver. Na vibe desse oráculo aqui, não. Vamos na vibe. Se ficar muito dura, porque não é pra ser. Viva no momento. O que você está procurando está em você. Também é bom. Mais algum? Vamos esse aqui. Ah, gente, eu tenho um oráculo desse aqui fechado para vender. Fechado, lacrado. Eu comprei no site internacional. Passou muito do prazo. Eles falaram assim, cara, deve ter se perdido, a gente vai devolver seu dinheiro. Aí eu comprei em outro site. Chegou, abri, não sei o quê. Cara, 899 meses depois chegou o troço. E eu fiquei assim, aí agora eu tenho dois. Eu vou botar acho que na minha loja para vender. Tá, gente? E é muito bom esse oráculo. Acho que nem tem aqui no Brasil. Energia da lua cheia. Durga. 34, o tigre. Will. Anibi. Reciprocidade número 6. Mirkat. O que é o Mirkat? Número 16, responsabilidade. Tá iluminado aqui, né? Vocês conseguem ver? Beaver. Work. Trabalho. Número 27. Deixa eu botar só mais duas. E aí é isso, tá, gente? Eu falo, não estou interpretando muito, não. Eu estou mostrando só sincronicidades e sinais, essas coisas. Deixar vocês criarem uma capacidade de identificar como as coisas materializam para vocês e como vocês identificam. Mais um, por favor. Mais um, por favor. Outro cavalo. Estou falando. 31. Ciclos. Vários coelhos. Outro dia eu sonhei com um coelho branco.
Foi engraçado, eu sonhei com um coelho branco. Aí, 2 dias depois, eu sonhei com um amigo meu chamado Coelho. A gente estava sentado num lugar conversando. Eu mandei uma mensagem para ele. Aí ele falou um monte de coisa aleatória. Ele me deu um número. Então, cortou aqui o negócio. E aí eu estava falando. E aí a pessoa me deu um número. E aí, com esse número que me deu, eu encontrei a resposta de algo que ele não estava vendo. Surreal, né? É muito louco essas coisas. E cavalo de novo, tá? Número 24. Qual o número do cavalo aqui? 33. Tá, gente? Vieram 2 cavalos. Só que os 2 são brancos, né? Senão a gente ia ler a carta do carro. Então, meu povo, acho que é isso. Que seja muito satisfatório para todo mundo, que é o que a gente espera, né? Afinal das contas, sempre é. Tudo uma questão de ponto de vista. E é isso, meu povo. Daqui a pouco a gente se vê por aí. Um beijo.